E o tema que me foi apresentado, senhores, o desafio do processo judicial eletrônico. É um desafio, senhores. Em alguns casos, chamamos até de pesadelo judicial eletrônico. De tão complexo, de tão difícil para a advocacia. E eu vou delimitar esse tema em 6 itens, 6 tópicos. As alterações do sistema tributário, a tecnologia como facilitadora, porque a tecnologia tem que ser facilitadora, o histórico do PJE, de onde veio isso, processo judicial eletrônico, a advocacia atual e o processo judicial eletrônico, porque nós já temos esse sistema rodando no Poder Judiciário brasileiro, o trabalho do AB para enfrentar essa realidade, ou seja, para colaborar com os colegas, ajudar os colegas a entender e operar esse sistema, e o futuro do mercado advocatício com o advento desse sistema. Esse, para mim, é um ponto que eu vou deixar aqui muitas interrogações, porque a minha opinião é muito pessoal, é uma opinião de alguns estudos, de um tema de reflexões. Eu abro um breve histórico da área tributária, senhores, porque a nossa vida não é fácil. Nós temos uma dificuldade muito grande no nosso dia a dia. E temos essa dificuldade, por quê, senhores? Antes da emenda constitucional número 18 de 65, nós não tínhamos um sistema tributário. Com a emenda constitucional número 18 de 65, passamos a ter um sistema tributário, ou o início de um sistema tributário, onde se criou ali uma situação muito particular, a vedação à bitributação. Dali em diante, chegamos à Constituição de 1988. Essa Constituição, com um dispositivo, um capítulo próprio sobre o sistema tributário nacional, já conseguimos imaginar, aleluia, agora nós vamos ter o sistema tributário nacional. Infelizmente, não é essa a realidade que vivemos hoje. E não é a realidade que vivemos hoje por conta de que, para o contribuinte, todos nós, temos uma burocracia fiscal, insegurança jurídica, uma carga tributária elevada, uma concentração de riqueza na mão da União. Isso tudo nós vimos ontem. Quebra do Pacto Federativo. Isso tudo foi apresentado brilhantemente pelos nossos expositores de ontem. E para o advogado, senhores, o advogado tributarista, uma tributação sobre faturamento simples, super simples, lucro presumido, isso diminuiu muito o contencioso. Código tributário com mais de 40 anos, Constituição com mais de 20 anos, estabilidade total da nossa legislação, honorários de sucumbência aviltantes, ou seja, nem os honorários de sucumbência mais nós temos. A explosão de atos e normas jurídicas, um absurdo. As medidas Frankenstein, medidas provisórias Frankenstein, se proliferam aí para alterar dispositivos da legislação tributária. Jurisprudência defensiva, senhores, nós vimos isso ontem, súmula vinculantes, por sinal, súmula vinculante de todas que estão aí, o enunciado dela não condiz com o que está nos precedentes, ou seja, lé com cré, não bate. E recursos repetitivos e repercussão geral. Essa é a dificuldade do advogado tributarista no nosso dia a dia. E a síntese disso tudo foi traduzido nas palavras do mestre Orlando Gomes, civilista, baiano, nascido em 1909, falecido na década de 80. E ele escreveu um livro denominado A Degradação do Direito. E em síntese ele disse: com esses instrumentos em mãos, o trabalho do advogado simplifica-se e banaliza-se. Ou seja, além de enfrentarmos uma dificuldade muito grande, ele lá atrás ele já estava visualizando Ctrl+C, Ctrl+V. E nós trocamos, senhores, a certeza da lei, os ensinamentos doutrinários, a experiência prática, o nosso dia a dia,
pela insegurança das regras administrativas e pela jurisprudência defensiva. Esse é o nosso dia a dia. Agora, como vamos visualizar, como vamos caminhar com o processo judicial eletrônico? Eu vou abrir antes com a tecnologia como facilitadora, antes de entrarmos. Já pararam para pensar na evolução tecnológica? Vocês já pararam para pensar como a nossa evolução tecnológica, como nós nos adaptamos? É fácil. Todo mundo gosta do smartphone. Tem um amigo meu que quando começou a trabalhar com o iPhone, ele falou, isso é alienígena. Eu falei, alienígena. Quer dizer, gostou. E eu posso dar um exemplo para os senhores. O advogado, quando começou a trabalhar, trabalhava escrevendo na pena de ganso. Da pena de ganso, passou para a pena de ganso com uma ponta metálica. Isso é inovação. Da pena de ganso com a ponta metálica, nossa senhora, acabaram com os criadores de ganso. A caneta Bic, a esferográfica. Invenção do século. Facilitador. Caminhamos mais. Máquina de escrever. Eu peguei, senhores, e muitos aqui vejo também pegar. Tec, ainda tinha que contar um númerozinho, volta para poder. Já era facilitador. Eram lindas as petições. Quando botaram a tinta vermelha, então, nossa senhora, parecia um carnaval. Aí veio o computador. Steve Jobs, 1976, vendeu 200 máquinas de garagem. O equipamento pessoal, microcomputador pessoal, que também se transformou em máquina de escrever. Mas nunca mais precisamos contar os espaçamentos para fazer a margem. Que maravilha! E essa aí é uma essênciazinha do que é a tecnologia facilitadora para nós. Mas o que isso representa, senhores? Em momento algum, essa tecnologia, ela veio para excluir. Os advogados se adaptaram e passaram a entender como funciona essa tecnologia. E aprenderam, mas em momento algum excluiu. E agora eu vou entrar no histórico desse PJE. Afinal de contas, o que é PJE? Até o início do ano eu não sabia o que era. Como acredito que 90% dos advogados ainda não sabem o que é um PJE. Processo Judicial Eletrônico é o sistema unificador do Conselho Nacional de Justiça, que abraçou essa ideia para afastar os 46 sistemas que rodam pelo Brasil. Só no meu estado, no Espírito Santo, pois é, gente, eu sou do Espírito Santo, comedor de muqueca. E muqueca é só capixaba, o resto é peixado. Já deixo logo aqui o meu comercial. Nesse caso, os senhores podem imaginar o que é eu treinar como presidente da Comissão de Direito Tributário, eu como tributarista há 24 anos, assumi uma comissão de estudos de Direito da Tecnologia e Informação do Conselho Federal, talvez porque dentro do Conselho Federal eu fosse o único que tenha feito um curso de programação de sistema. Por sinal, em 1980, alguma coisa, COBOL e Fortran, que eu não sei mais nada, eu não entendo absolutamente nada. Mas sou organizado, e como organizado, estamos caminhando. E o PJE começou no TRF5, Tribunal Regional Federal, da 5ª Região, absorvido esse sistema pelo CNJ em 2009. E a advocacia só ingressou no comitê gestor do comitê gestor do PJE no CNJ em 2011, formado por 12 pessoas, 10 juízes, um Ministério Público e um advogado. Ou seja, não adianta muita coisa. Não vamos conseguir mudar muita coisa. Até porque o sistema já estava pronto. E pronto está. E o que eu faço? Eu começo a gritar, pelo amor de Deus, olha os idosos, pelo amor de Deus, olha isso aqui, essa função aqui não está, vocês estão mudando o Código de Processo Civil por resolução. E acabei ganhando o título de sabotador. Mentira, gente, eu não sou sabotador, eu sou tributarista. Eu quero ajudar a melhorar o sistema. O meu presidente, Marcos Vinícius, o presidente de todos nós, do Conselho Federal, disse no primeiro dia: nós somos favoráveis ao sistema eletrônico, isso não tem volta. Esse é o sistema que vem para unificar os 46 que estão rodando o Brasil afora. Mas ele tem que ser bom. E ele tem que ser bom não só para juiz, ele tem que ser bom para mim, advogado, para nós, advogados, ele tem que ser bom para a Procuradoria, que estão sofrendo, porque a AGU trabalha nos
46 sistemas, ele tem que ser bom para o Ministério Público, tem que ser bom para os servidores. E é isso que nós clamamos. Nos escutem, nós temos muito a colaborar, nós temos muito a fornecer de ideias. Críticas virão, obviamente, não posso deixar de criticar, até porque a impertinência é natural do advogado, eu adoro criticar. E a advocacia e o PJE atualmente, senhores? Um desespero. A Justiça do Trabalho, de forma soldada, implantou no ano passado e se criou. 10 minutos já? Eu tenho tanto para falar. Vamos correr. 10 minutos. A Justiça do Trabalho implantou de forma soldada. Primeira grita foi mexer logo com quem? Os advogados trabalhistas, os mais aguerridos, os mais politicamente engajados. E a porta de entrada da advocacia, senhores. Pronto. Grita, berra. Foi quando eu descobri o que era o PJE. O que é isso hoje? Nós temos hoje instalado em 45% da Justiça do Trabalho, em alguns TJs, TRFs e começando a Justiça Eleitoral. Na Justiça do Trabalho nós temos 635 vagas, hoje aproximadamente 380 mil processos rodando e pode chegar ao final do ano 1 milhão de processos. Nós temos 160 mil advogados cadastrados no PJE e 2 milhões de acessos ao Cadastro Nacional de Advogados. 2 milhões de acessos ao Cadastro Nacional de Advogados pelos advogados que se inscrevem ou que se cadastram no perfil do PJE, inclusive por semana. Isso, 2 milhões por semana no Cadastro Nacional de Advogados, são 45% só, senhores, implantados. E o que é o CNA, o Cadastro Nacional dos Advogados? Quais são esses números? 850 mil advogados. Sim, nós já somos 850 mil advogados. 146.886 advogados com mais de 60 anos. Tente apresentar o PJE da forma como está, que não é intuitivo, não é fácil, não é lúdico, a um senhor de mais de 60 anos. Senhores, é exclusão. Lá em Pernambuco tem a história do senhor e do netinho. Assistiram a primeira aula, assistiram a segunda aula, assistiram a terceira aula. Chegaram para ele e falaram, mas o senhor não está entendendo? É, porque eu sou advogado, mas ele é que é bom de computador. Só que o garoto tem 10 anos e não sabe processo. Botaram apelido nos dois de processo eletrônico. E ele continua assistindo a aula, porque ele não desiste. Ele não desiste. E eu não estou falando de posto de trabalho, eu estou falando de acesso à justiça. Afinal de contas, o que é acesso à justiça? Eu não estou falando do problema que ocorreu com o sistema financeiro nacional, onde se trocou caixa, ser humano, por máquina. Aqui, senhores, nós estamos falando de profissionais comuns públicos, de atender e representar o cidadão. Eu não estou falando de posto de trabalho, eu estou falando de acesso à justiça. E se o sistema é complexo, eu não estou dando acesso ao cidadão. E o trabalho da OAB para enfrentar tudo isso? A advocacia não é contra o PJE. Ao contrário, nós queremos ajudar a desenvolver. Nós já temos uma DIN contra alguns tópicos. E os problemas aqui, eu vou deixar, se vocês quiserem, depois nos debates, vocês podem me perguntar, podem me questionar, porque o que não falta é problema para apresentar a vocês. Vários pedidos de melhoria já foram feitos, carta de Porto Alegre, nós temos todos os dados. Quem quiser, eu apresento essas informações. Abre o site do Conselho Federal, bote lá, PJE. Se quiser, bote meu sobrenome, que pode puxar mais muita coisa. Afinal de contas, eu sou um sabotador. Pedidos de várias melhorias que nunca são feitas, não são implementadas, porque o CNJ abraçou um projeto de nação. O PJE é um projeto para a nação, é um projeto de governo, senhores, de um órgão do governo, e eles não têm estrutura para tocar. A estrutura é pequena. Então tem que ouvir, tem que escutar. A advocacia está aqui para ajudar. Nós não estamos aqui para sabotar, para prejudicar ou criar problemas. E a luz vermelha está acesa, senhores. Por quê? Nós temos uma baixa quantidade de certificação, que advogado é triste. Ele só descobre que não é advogado mais quando ele acorda. No dia seguinte tem uma vara do PJE plantada lá no município dele, lá na comarca. Aí você vai ver um bicho gritar. Aí ele vai correr. A luz vermelha está acesa. Algumas falhas de infraestrutura dentro do próprio sistema.
E também, senhores, pela useira e vezeira tentativa de se alterar a regra processual e a própria CLT, Consolidação da Lei de Trabalho, por resolução. Eu digo que o fluxo do sistema, ele tem que ser marretado. Na nossa gíria de contabilidade e balança, vamos marretar. Pois é o que acontece. Se o sistema não fecha, se uma regra do Código de Processo Civil está travancando, faça uma resolução e altere a regra. Estão alterando. Essa é uma crítica velada e eu não estou sabotando porque estou criticando. Nós criamos os comitês de ensino digital. A Escola Nacional de Advocacia, junto com a Escola Superior de Advocacia, está treinando os advogados. Estamos criando replicadores para treinar os advogados, porque o sistema está sendo implementado e nós não vamos conseguir treinar todos. Todos têm que correr. Pegue o seu certificado, vá fazer a sua instrução. Esse é o unificador, é o que vem para afastar todos os demais. Comitê de Inclusão Digital, não adianta nada se o advogado não tem equipamento. Então estamos criando linha de crédito junto ao BNDES, ao melhor juízo, com linhas de crédito muito mais fáceis. Estamos aparelhando todas as seccionais, as subseções, as salas dos advogados, para ter scanner, equipamento. E não adianta nada disso se não tiver internet. Então também criamos um enfrentamento. 5 minutos, eu vou te contar. Sério? Estamos criando também um enfrentamento junto às agências reguladoras, às telefônicas, os provedores. De 5 mil e tantos provedores, senhores, no Brasil, 5 dominam o mercado e estão na região sudeste. Imaginam, senhores, o que é trabalhar num processo eletrônico lá no Macapá, lá em Macapá. Com tempestade solar, e internet ainda parece que está vindo da Goiânia por cabo ótico. É uma loucura. O advogado está infartando. Estamos trocando o LER, lesão de esforço repetitivo, por lexotan, senhores. Está feito. E o futuro, senhores, dessa advocacia? O texto do Renato Barroso, de 1989, ele diz o seguinte: se o jurista se recusar a aceitar o computador, formula um novo modo de pensar, um mundo que certamente não dispensará a máquina, dispensará o jurista. Será o fim do Estado de Direito, da democracia, e transformará facilmente em tecnocracia. E eu volto ao mestre Orlando Gomes. Lembra dele lá no início? O mestre Orlando Gomes, já do Ctrl+C, Ctrl+V, disse: a advocacia caminha para o automatismo. Os mecanismos de informática permitindo a elaboração eletrônica de dados utilizáveis com simples aperto de um botão. Dizia esse jurista consciente, com a sua responsabilidade, não se deve condenar o advogado à sua própria humilhação. E aí, senhores, eu chego no ponto que eu queria. O que está acontecendo hoje? E o que pode acontecer? Primeiro momento, eu já representei pelo menos umas 5 vezes a Corregedoria da OAB e nós estamos entrando com representações à Polícia Federal. Tem site, tem empresas que estão criando facilidades para os advogados peticionar. Ninguém tem um japonês do lado, mas estão criando facilidade. Inclusive tem a audácia de pedir: deixe o seu token, traga a sua petição e deixe o seu token. Senhores, assinatura digital, casa, descasa, vende, tudo que você tiver. E estão deixando na mão de pessoas que eu não sei se são advogados, porque o PJE nada mais é do que rito, é processo. Então o advogado está botando um garoto, está botando um bacharel em direito, está botando um técnico de informática, um contabilista, o que quer que seja para ajudar, ele precisa. Só que você vai abrindo as abas, vai preenchendo até chegar a petição. Quando chega a petição, o advogado: Maria, toma, esse aqui é o texto. Mas tudo isso que ele fez no computador é processo, está advogando. Então nós vamos ter uma leva de pessoas advogando sem estar legalmente habilitado. Segundo momento, concentração de serviços advocatícios em grandes bancos. Inevitável, principalmente na área tributária. Quem é que vai contratar o alemão de Caipira, lá no Espírito Santo, podendo contratar um grande escritório e um grande centro? Ainda mais matéria tributária, que não tem audiência. E se o juiz marcar audiência, pode ter certeza, ou é doido ou não sabe o que está fazendo. Porque matéria é de direito. Terceiro momento, senhores, concentração de demandas repetitivas. Pelo CNJ, números do CNJ,
33% do que roda no Brasil de ações é o cidadão reclamando ou litigando. O restante, bancos, plano de saúde, instituição financeira e o que é que seja, telefonia e por aí vai. Descobriram que dever ao Poder Judiciário é muito mais barato do que dever ao sistema financeiro. Então transformaram o Poder Judiciário numa instituição financeira, 1% ao mês, mas já é mais fácil. Tempo esgotado, já estou acabando. E com isso, concentração de demandas repetitivas. Vocês lembram lá atrás que eu disse que nós tínhamos aproximadamente 286 mil jovens advogados? Jovens advogados, com menos de 5 anos de exercício da profissão. Eles praticam essa advocacia nessas demandas repetitivas, é porta de entrada. Isso vai acabar, porque vai concentrar num grande banco ou num grande centro, vai fazer o Brasil inteiro. Ah, mas precisa de audiência. O cara vai pegar um avião, vai lá, faz mais barato do que botar um correspondente ou fazer uma filial. Isso a ideia é minha, senhor. Se quiser, pode contestar. Eu preciso de ajuda para pensar isso aí. Agora, o pior de tudo é que o momento, o quarto, incidente de resolução de demandas repetitivas, senhores. O que é isso? Não é o processo repetitivo do STJ. Mostrei aqui para o colega. Isso está no artigo 895 do novo Código de Processo Civil. Basicamente, para não esgotar o tempo, basicamente, um juiz de primeira instância provocado por um procurador, ou um promotor, ou uma parte, ele reconhece que aquilo ali pode gerar uma demanda repetitiva, manda para o órgão especial ou pleno do tribunal daquele estado. O TJ, pode ser o caso, reconhece a demanda repetitiva e dá uma canetada. Pronto, suspendeu o Brasil inteiro. Primeira e segunda instância, senhores. A Câmara quer manter só para a segunda instância, mas bater no Senado, volta a primeira e segunda instância. Ou seja, a demanda repetitiva acabou. Então nós vamos ter um problema muito sério com esses jovens. Certamente, os idosos, eu vou ter um problema muito sério, que é a exclusão. E eu tenho um outro problema, senhores. Eu tenho 1.149 deficientes visuais advogando. E o que eu faço com eles? Já recebi vídeo de deficiente visual chorando, um senhor de idade, um dos mais aguerridos defensores públicos no interior desse país, dizendo, eu não vou conseguir, eu vou parar. Isso é muito triste, senhores. E eu não estou falando de posto de trabalho, eu estou falando de acesso ao Poder Judiciário. E eu concluo, senhores, trazendo aqui a informação de um livro do escocês Richard Susskind, que ele publicou o livro Futuro do Direito. O meio jurídico europeu praticamente entrou em descrença com esse senhor, com esse advogado, esse jurista, onde ele demonstrou que uma tecnologia mudaria radicalmente a prática do direito. E ele afirmou isso numa entrevista agora em 2009, ele escreveu esse livro em 89, em 2009, numa entrevista ele disse que o futuro do advogado terá que se esforçar para sobreviver, pois o mercado será guiado por duas forças. A primeira, a comoditização. Nada mais é do que a advocacia de massa. Apertar parafuso, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo que Orlando Gomes falou. São essas demandas repetitivas. E nós já estamos vivendo ela. E o fim dela é próximo. E a tecnologia, senhores. Nós estamos entrando nessa nova era. E por isso eu encerro e deixo a seguinte mensagem. Essa é a nossa última fronteira. O desafio do processo eletrônico, que não ajudamos a desenvolver. Nós somos operadores do direito, nós somos favoráveis à tecnologia, nós queremos ajudar, mas somos nós, senhores, que levamos a cidadania aos tribunais. São vocês. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.